Olá, boa noite. Hoje o ND fala sobre a cidade de Peruíbe. A gente conversa com o prefeito Luiz Maurício, do PSDB. Boa noite, prefeito. Bem-vindo. Tudo bem? Boa noite, tudo bom. Satisfação estar aqui hoje. Realmente. Vamos fazer um balanço, então, um pouquinho da cidade. A Peruíbe de hoje está muito diferente da Peruíbe de 2016? Eu tenho sempre afirmado nas reuniões que eu vou, nas conversas que a gente faz com a população, de que Peruíbe, depois desses 2 anos e 3 meses, está melhor do que estava há 2 anos atrás. A cidade vinha lá na administração passada um momento muito difícil, a cidade muito abandonada, né? Alguns avanços aconteceram, mas a gente também tem o sentimento de responsabilidade que tem muito a avançar ainda. Então não tenho dúvidas em afirmar que a cidade está melhor do que estava no passado, mas que tem muito a crescer ainda nesses próximos 2 anos. Quais são os pontos principais, prefeito, que a gente poderia dizer que mudou a cidade nesses 2 anos? Eu acho que a primeira questão é a participação popular na administração, né? A gente tem feito um grande diálogo com a população, fortalecendo os conselhos municipais, estando presente tanto nos momentos de alegria da população, com entrega de obras, com a presença do governo, né? A participação do governo nas ações e nos serviços municipais, mas também naqueles momentos difíceis, né? Então, nós tivemos, por exemplo, a situação das chuvas agora recentemente, né? E o governo presente, a administração presente, dando assistência para toda a população. Então, eu acho que a principal mudança que existe hoje é justamente isso, um governo presente e um governo que volta a funcionar no município de Peruíbe. O senhor tem repetido que os primeiros 2 anos foram para colocar a casa em ordem. A gente pode dizer que a casa já está em ordem? Ainda tem um pouquinho ainda a acertar, Roberta. Na verdade, nós assumimos a cidade com mais de 65 milhões de dívida, né? Quando a gente tem um orçamento de 250 milhões de reais, que é o orçamento anual da prefeitura, você percebe que mais que 1/4 do orçamento estava comprometido ali quando nós assumimos. Lá em 2017, os primeiros dias, no primeiro dia, na verdade, útil de governo, baixamos um decreto que falava sobre a regulamentação, a renegociação de contratos, negociação de dívidas, formamos uma comissão a respeito disso e a partir daí viemos priorizando algumas ações, né? Contratos tiveram redução, teve contrato que teve redução até de 30%, dívidas que foram herdadas, algumas parceladas até em 48 meses. Enfim, conseguimos fazer um trabalho nesse sentido, conseguimos pagar 41 milhões dessa dívida herdadas até o momento, né? Algumas delas foram parceladas e tem algumas parcelas ainda para frente, mas tem um pouquinho ainda a se resolver nessa parte financeira, mas Peruíbe voltou a ser conhecida como uma cidade que honra seus compromissos, que paga aquilo que contrata, que paga funcionários em dia. No passado a gente tinha esse cenário de os servidores não saber se ia receber o seu salário. Assumimos a cidade com os servidores sem receber o vale de refeição há 7 meses, as entidades conveniadas sem receber há 7 meses. Né? E esse cenário não existe mais, alguns meses até pagando salários adiantados, né? Efetuamos o pagamento das licenças-prêmio que desde 2012 não eram pagos no município de Peruíbe, fizemos uma projeção e um planejamento nesse sentido, né? Então, acredito que até o final desse primeiro mandato, desse 4º ano, a gente consegue aí colocar a casa realmente em dia, definitivamente. O senhor é o novo presidente do Condesb, né? A Peruíbe ganha com isso? Ter o prefeito como presidente do Condesb? Na verdade é uma honra, né? Ser aclamado por todos os prefeitos aqui da região e também pelos membros do Condesb que representa o governo do estado de São Paulo. É um desafio novo para nós. Eu sempre falo que estar no centro da pauta política, ali na ponta do litoral sul, traz benefícios para a cidade. Agora, é lógico que esses benefícios, como presidente do Condesb, não tem que ser olhado para o município de Peruíbe exatamente. Tem que olhar, tem um olhar de forma metropolitana, pensar numa região como um todo, e esse é o foco como presidente do Condesb. Como é que será a sua atuação nesse cargo? Dá para a gente pontuar? Na verdade, eu tenho tratado isso, menos de um mês, na verdade, né? A gente definindo uma pauta enxuta, para a gente estar articulando isso. Aí é o dia da posse, né? O dia que foi a eleição. Mas a gente definindo uma pauta enxuta dentro das principais reivindicações dos municípios. A questão da saúde é uma pauta importante, inclusive na próxima reunião, agora no final de abril, devemos ter a presença do nosso secretário de saúde, foi o encaminhamento feito, apesar de que ainda não há confirmação, né? Temos a questão de mobilidade, que é pauta também necessária e urgente nessa questão para trazer desenvolvimento e está no momento, tanto do governo do estado quanto da região para discutir isso. Temos aí a duplicação da Padre Manuel da Nóbrega para que entre numa pauta do governo do estado e essa concessão deve sair aí nos próximos meses. Enfim,
São pautas que estão sendo definidas entre todos os prefeitos, né, para que a gente possa tornar essa discussão de forma objetiva aqui na região. A gente pode esperar, depois de um ano tenso, politicamente falando, de 2018, é possível a gente falar num reagrupamento regional? Acredito que sim. Eu acho que 2018 foi um ano atípico, né? Não só aqui na região, mas também a nível de país. Foi um ano muito difícil para todos os prefeitos do Brasil, né? Os mais de 5 mil prefeitos aí do país sofreu muito. Lá em Peruíbe nós tivemos, para você ter uma ideia, um déficit na nossa receita de quase 30 milhões de reais em relação a 2017 e 2016. Né? E isso afeta diretamente a questão dos serviços municipais, né? E aí o prefeito acaba tendo que se reinventar no decorrer do seu planejamento do ano. Né? Mas a gente tem uma relação muito boa com todos os prefeitos e esse ano tenho certeza que não vai ter problemas não. Governo do estado também? Também, tranquilo. O governador João Dória é um grande parceiro nosso, vai estar olhando pela região também. Fala um pouquinho sobre a questão da saúde, prefeito, você mencionou. Uma das questões que preocupam muito os municípios é a falta de vagas para alguns procedimentos mais complexos nessa área de saúde que dependem das vagas regulamentadas pelo Estado. Isso tem gerado algum tipo de problema relativo ao atendimento e à espera desse atendimento com a população. Agora, enquanto presidente do Condesb, o que o senhor pode dizer em relação a isso? Enquanto presidente do Condesb, talvez essa seja a pauta mais importante aí para o momento, né? Otimizar a central de regulação de vagas, tanto no atendimento de emergência, né, dos municípios, naqueles casos que precisa de uma transferência e de uma abertura de vaga nos hospitais referenciados dentro de um grau de emergência, como também nos casos de exames e cirurgias. A gente deve estar tratando isso já nessa próxima reunião, nesse caráter metropolitano, mas cada um dos seus municípios também tem a sua reivindicação. Lá em Peruíbe, por exemplo, nós temos não só um compromisso do governador João Dória com relação à segunda fase do nosso hospital, né, que está finalizando a primeira fase agora, e o convênio que foi assinado lá em 2014 era de 4 milhões e se referia apenas à primeira fase do hospital, que é a parte de erguer o prédio, não está a parte de acabamento, de instalações. Então nós precisamos, no caso de Peruíbe, por exemplo, firmar o convênio para a segunda fase, fazer a licitação e aí sim retomar a obra. Já houve sinalização do governo do estado que vai custear? Eu tenho tratado disso desde o ano passado, antes até do governador Geraldo Alckmin se renunciar para poder concorrer às eleições. Vinha falando com o governador Geraldo Alckmin, depois com o governador Márcio França, e agora a gente já tem pautado também com o novo governador. Inclusive, na próxima semana eu tenho uma reunião na Secretaria de Saúde com o nosso secretário. Bertioga tem um caso semelhante, o prefeito Caio Mateus também está tratando desse tema. Tem uma questão do Hospital Regional de Itanhaém, que precisa atingir aí o seu 100% de funcionamento. Enfim, existe a pauta de cada um dos seus municípios, mas existe também essa pauta regional que passa necessariamente pela Central de Regulação de Vagas. E tem o nosso AME, o AME do município, que o governador João Dória também fez um compromisso de campanha, fez um vídeo falando para a população de Peruíbe que tinha um compromisso com relação a isso, nós estaremos levando a ele também essa pauta. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre a cidade de Peruíbe. Nós voltamos já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é a cidade de Peruíbe. Eu converso com o prefeito Luiz Maurício, do PSDB. Prefeito, a gente finalizou o primeiro bloco falando sobre a questão da saúde de uma forma geral, né, uma forma metropolitana. Agora, na cidade de Peruíbe, a maternidade que estava fechada, como é que está a situação dela? Na verdade, talvez seja essa a grande polêmica do município hoje, Roberta. A maternidade de Peruíbe foi interditada em 2014 e desde então não se tinha sido tomada uma providência com relação à reforma. Na campanha nós falamos que era um compromisso nosso reformar e reabrir e que isso aconteceria em 6 meses. E aí está a grande polêmica, porque nós tínhamos uma informação com relação a um serviço que tinha que ser feito e quando nós assumimos o município, que a licitação não estava feita ainda para a reforma, o serviço não contemplava o que realmente tinha que ser feito. Nós optamos em assumir um desgaste político, de não entregar a maternidade em funcionamento de 6 meses, mas fazer o serviço que realmente tinha que ser feito. O que deve ser feito. Mas o senhor acha que entrega até o final desse ano? Vamos entregar provavelmente no meio do ano. E um cenário que é importante também lembrar, em 2012 a maternidade já tinha sido interditada. A nova prefeita lá então assumiu, fez o serviço que é o que queriam que fizesse novamente e um ano depois foi interditada novamente em 2014. Né? Então
nós optamos em fazer uma grande reforma. Trocamos já o telhado todo, fizemos sistema de gases, a maternidade já está em fase final, a reforma, a gente deve estar entregando até julho, os equipamentos já estão sendo comprados, já está todo um trabalho de planejamento sendo feito, né, e a maternidade de Peruíbe vai voltar a funcionar. Agora, prefeito, caso o Estado não assuma as suas responsabilidades, as finanças do município serão suficientes para custear o hospital, a maternidade, tudo isso que a gente está falando? Na verdade, até 2014 a maternidade funcionava com recursos próprios do município, então não há uma alteração com relação a isso, né? Na verdade, quando passar a funcionar, os repasses voltarão a ser feitos e a gente vai ter condições plenamente de funcionamento. Ok, então. Desde 2001, o senhor é o primeiro prefeito a não ter o sobrenome Preto ou Bargieri. O que isso significa? É uma quebra de paradigma na cidade. 16 anos, né, com a família Bargieri, família Preta, administrando a cidade, pai e filhas, né, e a gente assumindo aí nesse momento de mudança realmente do cenário político local. Tenho um grande respeito, tanto pelo Gilson Bargieri quanto pela Milena. Fui procurador-geral do município na gestão da Milena. E a nossa relação pessoal é muito boa, né? Então não tenho, apesar de adversários na campanha, a gente tem uma relação respeitosa e não temos problema algum. E a administração da Ana Preto, no caso, foi uma administração muito ruim. Eu era vereador na época e percebia realmente, a gente vivenciou isso, a população sofrendo muito e a gente não quer esse cenário de volta na cidade, não. Fala um pouquinho sobre meio ambiente. É possível a gente pensar num desenvolvimento econômico numa cidade com 80% do seu território composto por uma área de preservação? A gente entra nesse embate, né, entre a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento. Na verdade, eu não vejo que a questão ambiental seja um problema para o município. Na verdade, eu vejo que é um empecilho. Não, pelo contrário, eu vejo que talvez seja a nossa maior diferença e de uma maneira positiva, né? Os municípios hoje, os locais hoje que têm atraído a questão do turístico com grande potencial, é onde usa a questão de ecoturismo, usa o meio ambiente dessa forma. E Peruíbe foi escolhido agora recentemente como top destino turístico no segmento ecoturismo. Então, a gente tem muito a avançar nessa questão, né, mas eu não vejo a questão ambiental como um grande entrave do desenvolvimento do município. O entrave hoje é realmente a cidade estar bem administrada, estar com uma segurança jurídica para o investidor estar vindo fazer o seu investimento, né? Então é dessa forma que a gente tem olhado na questão do desenvolvimento e também na questão da região. Falamos há pouco aqui, a questão de mobilidade em toda a região metropolitana da Baixada Santista é essencial para trazer desenvolvimento. Se a cidade estiver funcionando, com zeladoria em ordem, com saúde em ordem e a região tendo uma mobilidade, tenho certeza que a cidade vai se desenvolver, vai gerar emprego, acelerar a economia e vamos estar avançando nesse sentido. Já que a gente falou em emprego, como é que a gente pode assegurar e segurar esses jovens dentro da cidade? Às vezes a busca pelo primeiro emprego, os jovens já procuram em outros locais. O que Peruíbe pode fazer para garantir que esses jovens vão ter emprego no local e tenham uma mão de obra qualificada também? Na verdade, eu vivi essa realidade no município. Eu tenho 40 anos e moro há 40 anos em Peruíbe. Quando eu estudava aqui em Santos, né, eu vinha todos os dias e voltava nos ônibus de estudantes que tinham na época, que ainda tem. Esse é o grande desafio, para a cidade conseguir absorver todo a juventude que está se formando e está procurando emprego, precisa ter desenvolvimento, precisa ter investidores, né? Mas a cidade precisa estar bem cuidada, precisa atrair esses investidores e é um grande trabalho que tem que ser feito em todas as pontas. Estamos fazendo, cuidando da cidade, né? Tentando atrair investidores para que venham trazer suas empresas para a cidade, incentivar a questão da construção civil, enfim, a questão do turismo, que eu coloco como a nossa maior vocação e é onde a gente tem um grande potencial, né? Mas a questão é justamente para deixar com que os nossos jovens fiquem em Peruíbe, formar eles, né? Dar opções a isso, e a gente tem trabalhado nesse sentido, né? Mas também atrair o desenvolvimento aqui para a cidade. O que dá para a gente falar sobre o turismo? Dá para melhorar essa questão turística? A gente sabe que Peruíbe é uma das cidades turísticas, vive disso. O que dá para fazer ainda em relação a isso, atrair mais ainda o turista, prefeito? Primeiro, nós trabalhamos na questão de revitalização de alguns pontos, né? As ruínas da Barabibê é um caso, estava fechada quando nós assumimos. O nosso museu arqueológico, a mesma coisa. Peruíbe é uma cidade muito rica nesse segmento do turismo, né? Nós temos a parte de cultura e história, com as ruínas da Barabibê, aldeias indígenas, o museu, como eu citei, temos uma zona rural, né, com grande potencial, temos as praias, cachoeiras, temos a Jureia,
né? Temos a lama negra, que estava com a licença vencida e estamos reativando a questão da lama negra, é um grande potencial também nesse segmento. Enfim, temos vários produtos, né? E a gente trabalhou no primeiro momento de revitalizar os pontos turísticos, de fortalecer um calendário oficial, né? Então a gente tem um calendário hoje que trata de ufologia, trata de gastronomia, trata do Natal, que é um novo produto turístico também para a cidade, o segundo ano consecutivo que fizemos o Natal na praia, né, em Peruíbe, que atraiu muita gente. Para você ter uma ideia, Roberto, no dia da parada de Natal, tinha quase 10 mil pessoas assistindo, né, a parada de Natal, que envolveu todos os estúdios de dança, várias academias, enfim, a sociedade participando. Né? Então, eu acredito muito no turismo. Se inspiraram no Natal Luz de Gramado ou não? Na verdade, a gente precisa percorrer muito esse caminho, estamos começando, mas plantamos a sementinha, como a primeira cidade do litoral paulista que trata o Natal como um produto turístico, né? E a gente tem recebido elogios, algumas cidades vindo conhecer o nosso programa também, nosso projeto nesse sentido, e a gente tem certeza que é um sucesso. No próximo bloco a gente continua a falar sobre a cidade de Peruíbe, vamos falar um pouquinho sobre o transporte. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é a cidade de Peruíbe. A gente conversa com o prefeito Luiz Maurício, do PSDB. Prefeito, vamos falar um pouquinho sobre transporte? O BRT é viável? Dá para a gente esperar realmente uma alternativa? É o nosso sonho. Estamos fazendo coro à proposta do prefeito Mourão, né, que trouxe a ideia para o governo do estado para que inclua uma faixa de BRT no programa de concessão aqui da rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Acredito muito nesse projeto, nessa ideia, e que isso facilitaria bastante a questão de mobilidade aqui na nossa região. Falando um pouquinho sobre os serviços públicos, segundo o Sindicato Peruíbe conta com cerca de 2.000 servidores. Mesmo assim, os serviços importantes como merenda escolar, coleta de lixo, varrição de ruas e operação do aterro sanitário são produtos terceirizados, né? Falta de planejamento, isso é a necessidade do município? O que acontece? Acho que é uma tendência, né? Todos os municípios hoje têm esses serviços de forma terceirizada. Fica mais barato para a administração, né? E dá mais eficiência também. Então, desburocratiza. Eu acho que é a tendência de todos os municípios nesse sentido. Não se pensa em mudar isso, então? De maneira alguma. Agora, o plano de carreira para o funcionalismo é um assunto em pauta? Na verdade, o Peruíbe tem avançado nessa questão. O plano de carreira, desde 2012, já está vigente no município. Agora a gente tem que executar o plano de carreira que está previsto. Estamos tratando disso através de uma comissão, né, e o gabinete está tratando desse tema de uma maneira muito próxima. Falar um pouquinho sobre a Câmara. O senhor veio da Câmara dos Vereadores, no último mandato foi um vereador bastante combativo. Como é que tem sido dialogar com o Legislativo agora do outro lado? É interessante, eu tenho uma relação muito boa com o Legislativo. Eu acho que o fato de eu ter estado os 4 anos ali na Câmara como vereador facilita bastante. A gente sabe muito bem como que é o dia a dia no mandato de vereador, como que a população aborda a questão da vereança. Eu tenho, desde o primeiro dia de governo, atendido semanalmente os vereadores para fazer encaminhamentos em conjunto, fazer encaminhamentos individuais. Então a gente acredita bastante nessa relação respeitosa, transparente, né, mas sabendo respeitar cada uma das suas atribuições. Agora, frequentemente, a cidade ela enfrenta algumas discussões em torno da redução do número de cadeiras na Câmara. Hoje a gente tem 15 vereadores, correto? O senhor é a favor desse número ou acredita que seja possível uma redução? Eu fui a favor. Quando eu era vereador, teve um projeto de lei para ser votado, votei a favor da redução, né? Então a minha vontade de legislador foi expressada naquele momento. Hoje não tem isso em pauta, eu acho que hoje é uma decisão dos vereadores nesse sentido, né? E eu respeito também essa posição deles. Falar um pouquinho sobre um problema que eu acho que atinge várias cidades da nossa região, que é a questão da zeladoria. Peruíbe é uma cidade turística, aumenta muito a demanda, principalmente em temporada. Como é que fica a questão da zeladoria, coleta de lixo? Eu acho que esse é um dos maiores problemas hoje de todos os municípios aqui da região, né? Muito afetado pelas chuvas dos últimos meses. A gente tem sofrido bastante com essa questão e a população também. Nós viemos avançando nessa questão. O ano de 2018 foi um ano muito difícil, como eu falei agora há pouco, pela questão da redução da receita. A gente teve que diminuir a receita, diminuir o serviço, não tem mágica nesse sentido, né? E veio as chuvas logo depois que acabou
atrapalhando, como eu falei. Nós iniciamos agora no comecinho de abril um novo programa, um programa de mutirão em todos os bairros da cidade, e isso já tem avançado. Foi no bairro do Costão, Estação, Jardim Veneza. Estamos no São João Batista agora fazendo essa semana o São João Batista. Enfim, vamos chegar em todos os pontos da cidade com um serviço de mutirão, e eu tenho falado, vai entrar no bairro para chegar para fazer tudo e só vai sair de lá quando finalizar todo o serviço de zeladoria. Em relação à coleta de lixo, como é que está o contrato com a empresa responsável pela coleta domiciliar? Nós licitamos agora, recentemente, a partir de maio entra a próxima empresa, né, que vai fazer a coleta. Questão do aterro sanitário? Aterro sanitário, nós temos aterro no município, tem validade até dezembro de 2020, então a gente não faz o transbordo ainda. Estamos licenciando uma área ao lado, já contratamos o EIA-RIMA, estamos em constantes reuniões com o GAEMA, né, estamos tratando dessa pauta como uma pauta prioritária, porque se tiver que fazer transbordo, aumenta a despesa do município, é o que a gente não quer. Fala um pouquinho sobre iluminação, a gente tem novidade na iluminação, lá da praia? Desde janeiro nós iniciamos o programa Mais Iluminação, assumimos o parque de iluminação, que antes era gerido pela Electro, né? Contratamos uma empresa através de procedimento licitatório, e isso tem avançado bastante. De janeiro agora ao final de março foram quase de 5 mil pontos de luz feito manutenção, a cidade já está mais acesa, já está mais iluminada, né? E a gente tem contribuído com esse programa, contribui com a questão da segurança e o bem-estar da população. No início desse programa, prefeito, o senhor falou muito sobre a sua relação com a população, que esse é o grande diferencial da sua gestão, né? E de tempos em tempos a gente percebe que o senhor tem feito algumas lives nas redes sociais. É novidade. Esse contato direto com o munícipe, ele vai ser mantido ou ele vai ficar inviável à medida que o clima eleitoral vai ficando mais quente? Na verdade é uma tendência que se esquente esse clima mesmo, né? Mas eu confesso para você, Roberto, que eu gosto dessa relação, tanto do tato a tato, pessoal, né, e participar de reuniões, de estar nos bairros, de estar conversando com a população, quanto também através da modernidade hoje que são as lives, né? Então a tendência e a expectativa é que a gente continue com elas, é uma forma interessante de fazer um diálogo, de fazer encaminhamento, de prestar contas do mandato. Aliás, prestação de contas que nós iniciamos também uma nova fase, conversando com as entidades, com igrejas, com associações, né, mostrando os avanços de 2 anos do governo. Prefeito, muito obrigada pelas suas informações, sucesso na gestão. Muito obrigado, uma satisfação estar aqui, e sempre que puder, estamos à disposição. Seja muito bem-vindo. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.